Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um TV Síntese semanal. Hoje é sexta-feira, 7 de julho. Estamos aqui com a Carol. Como vai, Carol? Como estão as coisas aí em Brasília? E aí, Rafa, Brasília está a todo vapor aí com essa pauta econômica nessa semana. Aconteceu a votação da reforma tributária, né? Foi aprovada ontem na Câmara. Conta pra gente o que aconteceu, por favor. Exato. A reforma tributária foi aprovada em primeiro e segundo turno ontem, né? Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Está previsto para hoje a continuidade da discussão dos destaques, mas o texto principal, e aí a gente já tem a resposta de alguns pontos que o setor reivindicava e que não foram atendidos, né? O principal deles é a questão da alíquota reduzida. A gente tem diversos setores, como educação, saúde, que sim, são essenciais, já estavam previstos desde o início da discussão. Houve a tentativa de incluir telecomunicações, mas não houve o convencimento aí da parte dos líderes que estavam acompanhando a discussão. O texto agora vai para o Senado, já vota semana que vem? A expectativa é de que ele vá para o Senado, mas ainda não dá para cravar uma data específica. Ainda serão feitas reuniões com as lideranças, possibilidades de alteração no texto. Então, já há quem aposte, né, que esse debate no Senado ele vai ficar realmente para o retorno do recesso parlamentar a partir de agosto. Tá. E você conversou também com o relator, não foi? Do projeto lá na Câmara. O que ele falou? Ele parece que o setor de telecomunicações não foi contemplado por algum motivo específico? Exato. A gente conversou, na verdade, com o presidente do grupo de trabalho Ah, que tá. analisou a reforma tributária, mas ele trabalhou diretamente com o relator também, né? Ele esteve envolvido aí em todo o debate, recebeu o setor de telecomunicações. E quando eu perguntei para ele, e aí, por que que Telecom já tem um entendimento jurídico e no legislativo de que é um serviço essencial, mas não conseguiu um tratamento diferenciado na reforma? E aí ele respondeu, olha, a gente entende que o setor de telecom não vai ter um aumento da carga tributária, pelo contrário, né? Então, o que ele diz é que os cálculos que eles fizeram estão, de certa forma, em desacordo com o que o setor está dizendo, né? Então, eu acho que isso reflete, de certa forma, como que o setor está sendo visto e como que o setor está sendo recebido no Congresso, pelo menos nessa primeira fase de debates. Tá bom. Eu imagino que o setor não concorde, não seja tão assim simples como ele faz transparecer, provavelmente vai trabalhar no Senado para tentar alguma reversão, né? E se o texto mudar no Senado, tem que voltar para a Câmara de novo, que pode alongar ainda mais esse debate, né? Então a reforma tributária aí ainda tem alguma água para passar embaixo da ponte, né? Com certeza. Tá bom. Quer acrescentar alguma coisa a mais sobre a reforma tributária? Em princípio, né, aqui eu tentei focar no que a gente já tem de texto base, até porque a maior parte das questões que podem afetar o setor de telecomunicações vem depois desse texto base, quando a gente vai discutir as resoluções, quando a gente vai discutir as leis complementares. Então, nessa fase, o setor vai querer avançar, provavelmente, nas possibilidades de a gente mexer nas taxas dos fundos setoriais. Isso vai ser um debate que deve marcar a segunda etapa da reforma tributária. E também existe uma preocupação com o período de transição, né, entre o novo modelo e o modelo anterior, porque, de certa forma, vai haver ali alguns anos em que a gente vai conviver com taxas antigas e taxas novas, e o governo vai ter que fazer esse equilíbrio, e existe uma preocupação de aumento da carga tributária nesse período. Então, até foi feito um ajuste no texto, o texto mais recente
estabeleceu que as duas novas taxas, né, o IVA federal e o IVA estadual, eles vão entrar em vigor juntos. Na versão anterior, viria primeiro o federal e depois de 3 anos o estadual. Essa alteração, ela atende em parte o setor econômico que estava preocupado com isso, mas ainda não, como a gente pode dizer, ainda não tira todas as dúvidas, né? Todas as incertezas que ainda tem a respeito da possibilidade da gente ter um aumento da carga e do peso para o consumidor nesse período de transição. Tá joia, Carol. Obrigado, parabéns pela cobertura que você fez essa semana. Tem texto novinho hoje que está subindo, já subiu um a respeito aí dessa conversa que você fez com o chefe, com o presidente do GT lá na Câmara. Então tá bem interessante, vai ter mais coisas saindo daqui a pouco, então fiquem ligados. Da minha parte, essa semana eu fiz uma matéria sobre a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O que acontece? A ANPD anda meio à deriva aí no governo Lula. A ANPD teve todo o seu conselho indicado durante o governo Bolsonaro. Então, dentro do Ministério da Justiça, a ANPD está vinculada ao Ministério da Justiça desde janeiro desse ano, depois que teve uma reconfiguração do governo dentro do início do mandato do presidente Lula. E essa vinculação, essa saída da presidência para o Ministério da Justiça, também criou algumas saias justas. A gente vê assim o Ministério da Justiça querendo regular plataformas digitais, querendo trabalhar mais com a economia digital, e a NPD tem uma maioria ali de gente indicada pelo governo Bolsonaro e é vista, então, com desconfiança, é vista como se fosse um núcleo ali de oposição dentro do governo, né? Essa desconfiança fizeram algumas coisas acontecerem. Por exemplo, o Ministério da Justiça até agora não indicou presidente para o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Também não poderia indicar, porque essa atribuição cabe à Presidência da República por decreto. Então, vai ser necessário editar um novo decreto para que o Ministério da Justiça possa definir o presidente desse CNPD, e aí o CNPD que está travado, que está paralisado desde o final do ano passado, pode voltar a se mexer. O que acontece é que esse decreto provavelmente vai sair em cima ou na renovação do CNPD, que em agosto vai ter que ter uma eleição, vai ter que ter uma escolha de novos representantes ali da sociedade civil, de empresas, setores e academia. Enfim, quem não é de governo vai ter uma troca, tá? A NPD, enquanto isso tá operacional, está trabalhando. Ela ontem lançou a primeira sanção, anunciou, né, a primeira decisão que sancionou uma empresa de telemarketing, deu uma multa, 2 multas de 7 mil reais, totalizam 14 mil e pouco. Então, assim, operacionalmente a NPD está funcionando normalmente. O que não está funcionando operacionalmente é o CNPD. Isso é importante porque isso atrapalha a regulação de temas específicos, como a anonimização, tá, de dados no Brasil. Se um hospital, por exemplo, quiser soltar um edital de licitação sobre contratação de prontuário eletrônico com características, com especificidades de anonimização, ele não tem critérios em que se balizar. Dependendo do que ele fizer, pode ser considerado ou vir ser considerado errado ou fugir dos requisitos que a ANPD vai ter que elaborar no futuro e ter o aval, ter a supervisão do CNPD. O CNPD tem a voz ativa em dizer, por exemplo, se os princípios de anonimização que a ANPD regular estão a contento. Por exemplo, né? Também a ANPD tem que elaborar um plano nacional aí de proteção de dados pessoais, e é o CNPD que supervisiona isso. Enfim, então, assim, a gente tem essa situação aí que é uma desconfiança mútua, um governo. O Flávio Dino é um dos mais vocais aí, ministros em apoio ao governo Lula e em defesa da esquerda e oposição ao Bolsonaro. Bolsonaro escolheu pelo menos 3 militares estão lá no conselho diretor da NPD. Então a gente tem uma situação institucional aí um pouco conflituosa, assim, até viagens internacionais para eventos importantes sobre privacidade de dados, o Ministério da Justiça recusou, impediu o presidente da ANPD de fazer aí nos últimos meses. Então você vê que é uma situação às vezes até um pouco assim, sabe, pega nas picuinhas, assim, sabe? Institucionalmente isso acaba enfraquecendo um pouco a NPD,
e aí o presidente da NPD vai precisar de algum jogo de cintura, ele fica até 2024, até o fim deste mandato do governo Lula, então eles vão ter que conviver, eles vão ter que dar um jeito de se entender para institucionalmente tudo funcionar e para a legislação de proteção de dados pessoais no Brasil não ficar prejudicada, já que isso é importante para negócios em vários países do mundo afora, principalmente com a Europa, de quem a gente puxou tanto dessa legislação aí. Tem novas frentes vindo, como a regulação da inteligência artificial, que, diga-se de passagem, a NPD, o Valdemar Gonçalves, presidente da NPD, falou: eu acho que a NPD tem condições de se tornar a agência que regula a inteligência artificial no Brasil. Então, você vê que tem atribuições aí. Outro fator, assim, também, que é uma saia justa que causa, assim, a NPD é nova, tem 2 anos e pouco, e precisa se formar. É uma agência de informação, precisa contratar muito mais gente, precisa crescer para conseguir fiscalizar e tocar os processos. E o concurso dela está parado. Ela pediu, teve até a liberação do Paulo Guedes no governo anterior para contratar ali temporários. Esse ano esse processo travou completamente de novo, então vai ser tudo um reinício, tá? É bem complicado, né, Rafa? A gente estava até comentando mais cedo sobre o quanto que a participação social na NPD, ela diz muito, até pelo crescimento dela, futuro, na participação dessas regulações das plataformas, da inteligência artificial, porque é um ponto muito importante para os especialistas você ter algum tipo de representatividade, né, da sociedade civil, e o conselho é isso. Então, se ele está enfraquecido, até mesmo a capacidade institucional da NPD pode ser afetada. E tem até as más línguas que dizem assim, olha, o próprio conselho, que o conselho ele é formado da seguinte forma: a NPD abre indicações, abre um período eleitoral ali, quem está interessado se auto-indica, né? Ou as entidades levam suas indicações, a NPD faz uma lista tríplice para cada uma das vagas e leva para aprovação do governo. Tá? Então, assim, a primeira formação também foi aprovada pelo governo Bolsonaro, ele que escolheu todo mundo da lista tríplice. Então, também o CNPD tem uma questão assim, do Ministério da Justiça está demorando com esse decreto, por quê? É melhor, talvez, para ele deixar esse CNPD acabar. Porque você imagina a presidente ou uma potencial presidente como a Estela Aranha, que é lá do Ministério da Justiça, assumindo a presidência do CNPD, em que boa parte das pessoas que fazem parte da sociedade civil, na verdade, eram apoiadas ou foram escolhidas pelo Bolsonaro. Que tipo de diálogo ou de facilidade vai ter na conversa entre ela sendo a presidente de um governo que oposição, né? Então, pode ser que talvez eles estejam esperando nesse sentido, assim, em agosto já vai acabar mesmo, tá logo ali, de repente é melhor isso do que resolver logo, soltar logo esse decreto, já colocar um presidente e fazer acontecer as últimas reuniões e tal. Mas, enfim, tem trabalhos que ficaram paralisados, que não foram concluídos, vamos ver como é que eles vão resolver isso nos próximos meses, né? Tá bom? Vou mudar de assunto, então. Agora só fazer uma menção honrosa, porque a gente já falou pra caramba aqui. Também fiz uma matéria sobre o Open RAN. O Open RAN é um tema bastante importante para o setor, porque há muita expectativa em torno desse assunto sobre a possibilidade disso reduzir o custo de investimento, de contratação de infraestrutura nas redes de telecomunicações. A Anatel fez um apanhado, um relatório geral em junho a respeito das conclusões que a Universidade de Brasília tirou de uma pesquisa mundial. De uma pesquisa mundial sobre o uso do Open RAN. O que é que a UNB sugeriu? Tá? A UNB sugeriu que, olha, para o Brasil é bom investir em desenvolvimento de Open RAN, porque é uma frente tecnológica importante, gera profissionais qualificados, esses profissionais podem ser absorvidos tanto pelo Open RAN, como se o Open RAN mudar de rumo e não existir no futuro, vai ser absorvido por outra área, porque são programadores, são desenvolvedores, são gente que trabalha com tecnologia. Então, isso é importante para o Brasil. É importante para o Brasil também localizar data centers para o Open RAN funcionar aqui direitinho. É importante para o Brasil, para a Anatel não cair na tentação de estabelecer requisitos técnicos para o Open RAN. E é importante também para o Brasil trabalhar critérios de segurança, porque essa parte da segurança ainda não está muito clara, não está muito favorável ao Open RAN, é uma das conclusões que a UNB tira. Outra conclusão é que talvez o Open RAN seja indicado
neste momento, pelo cenário atual, apenas para operadoras que não têm nenhuma rede móvel. Quem tem operação móvel legada, 2G, 3G, 4G, vai ficar mais caro, porque você já fez um investimento ao longo do tempo, vai ter um investimento de retirar, de troca, vai ter um investimento para retreinar todo o pessoal, vai ter um investimento para aprender a enxergar essa nova rede, que tem muito mais fornecedores, é muito diferente. Então, ela pontua isso. Olha, pode ser que o Open RAN demore muito mais a pegar, se é que vai pegar, porque para quem já fez bilhões e bilhões e bilhões de investimentos, não compensa, o custo de propriedade não reduz da forma como reduz o custo de propriedade para quem está erigindo uma rede Open RAN do zero. Tá? Então, assim, eu achei essa uma mensagem interessante e passa a ideia de que a gente vai continuar tendo aí uma divisão de mercado no Brasil bastante clara entre os principais fornecedores, né? O mesmo estudo da UNB mostra que a Ericsson tem 49% do mercado de redes móveis do Brasil, a Huawei tem 32,1% e a Nokia tem lá seus 14,8%, mais ou menos, e tem empresa que faz mais um pouquinho. Então você vê que é um mercado bastante concentrado e principalmente há uma dicotomia aí entre duas empresas, que é a Ericsson e a Huawei. Tá bom? Falou, gente. Obrigado aí a todo mundo. Até a próxima.